E aí, galera, vamos aí para mais eletrodinâmica, hoje falando de capacitores, né? Então vamos resolver aí algumas questões de capacitores. Olha aí, uniforme. O circuito representado representa um capacitor de capacidade. Então, ó, nossa capacitância 6 vezes 10 a menos 12 Faraday. É ligado uma fonte de força eletromotriz, então nosso E é igual a 1,5 volts. Pode-se afirmar que a carga do capacitor em coulombs, ele quer saber a carga do capacitor. Então, quando se fala isso, nós vamos, só para fazer uma analogia, o capacitor ele está ligado a DDP de A até B, e o gerador também ligado a DDP de A até B. Isso quer dizer que a DDP do capacitor é o próprio gerador, 1,5 volts. 1,5 volts, né? E aí, o que eu faço? É lembrar que a capacitância é a carga dividido pela DDP. Como está dividindo, passo para lá multiplicando, né? Então a carga é a capacitância vezes a DDP. Então a carga é igual. Quem é a capacitância? 6 vezes 10 a menos 12. Quem é a nossa DDP? 1,5. Capacitância, então, é simples. 6 vezes 5, 30, foram 3. 6 vezes 1, 6. Mais 3, né? 9, uma casa. Então, é 9 vezes 10 a menos 12, o que, gente? Coulombs. Essa é a nossa carga. 9 vezes 10 a menos 12. Letra E. Bem tranquilo, não tem muito segredo. Próxima. Universidade Federal do Ceará, em um capacitor de placas planas e paralelas de área A. Peraí, capacitor plano, né? Só pra gente lembrar que a capacitância de um capacitor plano depende do seu meio. De quem mais? Depende do seu meio, depende da sua área e da distância entre as placas, não é isso? Capacitância depende do seu meio, das cargas, né? Do seu meio, vai depender do meio onde que elas estão, aquela coisa toda, né? A capacitância depende, capacitância de um capacitor, né? Depende do seu meio, onde elas estão, a sua área e sua distância. Então, só para a gente pensar aqui rapidão, a capacitância e a área são diretamente proporcionais, a distância e a capacitância são inversamente proporcionais. Então vamos lá. Em um capacitor de placas planas e paralelas de área A, então o primeiro capacitor, o capacitor C1, ele vai ter o que? O que ele vai ter? Ele vai ter o seguinte: a área é A e está separada entre a distância D. Não há um dielétrico entre elas, tá bom? A fim de aumentar a capacitância, se eu quero aumentar a capacitância, eu posso aumentar a área e diminuir a distância. Opa, aumentei, letra A, aumentei a área e aumentei a distância, pode ser? Não. Eu quero aumentar, o capacitor 2 vai ser maior que o capacitor 1. Então eu tenho que fazer o quê? Aumentar a área, maior área, e o que? Menor distância. Então vamos lá, letra A. Aumentou a área e aumentou a distância, pode ser? Não.
Letra B. Diminuiu a área e diminuiu a distância. Não pode ser. Letra C. Diminuiu a área e diminuiu a distância. Tem que ser um maior e um menor. Letra D. Aumentou permaneceu a área e diminuiu a distância. Olha, isso aqui, se permanecer igual, né? Pode ser maior ou igual. Um pouquinho, ou igual. Aqui também tem que ser menor ou igual, desde que relacione uma com a outra lá. Então vamos lá. Voltando à primeira. Aumentou as duas. Uma tem que ser maior, outra menor. Não pode. Diminuiu uma e aumentou a outra. Não pode. Diminuiu uma e diminuiu a outra. Também não pode. Permaneceu uma igual e diminuiu a outra. Opa, pode ser a letra D. Né? A resposta nossa só pode ser a letra D. Por que a E não pode? A área permaneceu e aumentou a distância, que tem que diminuir. Então, letra D. Bem simples, bem tranquila. Próxima, questão 3. No circuito 1, os capacitores de placas paralelas C1 e C2 têm mesmas placas de mesma área. Então, a área 1 é igual à área 2. Separados numa distância D1 e D2, respectivamente. Muito tempo após a chave C ter sido fechada, as cargas nas placas desse capacitor já atingem seus valores máximos, Q1 e Q2, respectivamente. Q1 e Q2, respectivamente. Se D2 é igual a 2 vezes D1, DI não, hein? D1, então determine o valor da razão. Ele quer saber a razão de Q1 com Q2. Então vamos com calma aqui, só para a gente lembrar. Capacitância é igual a carga dividido pela DDP. Fato. Capacitância é igual a carga dividido pela DDP. Eu posso dizer que a DDP é a carga dividido pela capacitância. Tudo bem. DDP é a carga dividido pela capacitância. E também posso dizer que a capacitância depende do meio, depende da área e da distância entre elas. Então, a capacitância 1 é o meio, área 1 e distância 1. Capacitância 2 é o meio, área 2, distância 2. Certo? Se a gente juntar tudo isso aí, eu vou ter. Detalhe, agora vamos aqui. Na hora que eu coloco aqui ponto A e ponto B, percebe que os dois capacitores são ligados à mesma DDP. Então eu posso falar que a carga 1 sobre a capacitância 1 é igual a carga 2 sobre a capacitância 2. Eu vou multiplicar o meio pelos extremos. Vamos ter Q1 vezes o capacitor 2 é igual a Q2 vezes o capacitor 1. Como ele quer a divisão da carga 1 pela 2, então eu vou fazer carga 1 dividido pela carga 2 é o capacitor 1 dividido pelo capacitor 2. Certo. Como eu já tenho carga 1 dividido pela carga 2, é o capacitor 1. Quem é o nosso capacitor 1? Ó? É 0, área 1, dividido pela distância 1. E tosse 1.
dividir pela distância 1. Quem é a carga 2? É o capacitor 2, que é o meio, a área 2, dividir pela distância 2. O que eu vou fazer? Conservar a primeira. Conservei a primeira. Multiplico pelo inverso da segunda. Olha com isso aqui, já sai bem mais rápido. Olha o detalhe. É o mesmo meio, é a mesma área. Então, a carga 1 dividido pela carga 2 é a distância 2, que é 2 vezes D1, dividido por D1. Corto, então isso é igual a quanto? 2. Letra C, rapidinho assim. Essa primeira parte é muito tranquila, tá? Muito tranquila mesmo. Quarta. 3 capacitores idênticos, quanto devidamente associado, pode apresentar uma capacitância equivalente de quanto? Então vamos aqui, capacitor equivalente de quanto? 18 microfarad. A menor capacitância equivalente que pode obter com esses mesmos 3 resistores em ohm, em micro, ele quer saber a menor capacitância equivalente. Então, detalhe, só para chamar a atenção, essa primeira é a máxima, certo? E essa segunda que ele quer saber é a mínima, né? Ou melhor, mínima, menor, né? Então, aonde que ocorre a maior capacitância? Né? A maior capacitância vai ocorrer quando estiver uma associação em que? Em paralelo. Por que, Velasco? Porque em paralelo a capacitância equivalente é a soma do capacitor 1 mais o capacitor 2 mais o capacitor 3, porque eles são 3, né? Como são idênticos, e a mínima vai ser em série. Por que, Velasco? Porque em série, para a gente calcular a capacitância equivalente, é a soma do inverso. Então vai ser 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Então não esqueça, para ter a máxima eu conecto em paralelo, para ter a mínima eu vou conectar em quê? Em série. Então ficou fácil. Vamos aplicar primeiro o paralelo. Paralelo. O que eu tenho aqui em paralelo? Paralelo, eu tenho que a capacitância equivalente é 18 microfarad. São 3 iguais, então é C1 mais C2 mais C3, isso vai ser igual a 3C. Por conclusão, minha capacitância é 18 microfarad dividido por 3. Isso dá quanto, hein? Dá 18 dividido por 3, 6, né? 6 vezes 3, 18. Então cada um vale 6 microfarad. Para ter a menor, eu tenho que colocar em que, gente? Em série. A menor equivalência, então 1 sobre o capacitor equivalente é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 6. Isso aqui vai ficar 3 sobre 6, invertendo a capacitância equivalente, vai ser 6 dividido por 3, isso quer dizer que a capacitância equivalente vai ser 2 microfarad. Letra D, né? Bem simples, bem tranquilo. Bem tranquila mesmo essa questão. Não tem outro jeito. Tranquilíssima, né? E próxima, por último, né? Questão 5 e última aí.
Nos circuitos de capacitores esquematizados a seguir, temos uma fonte. Então, quer dizer que a DDP aqui, ó, eu já posso até pôr aqui. A DDP é 100 volts. E as capacitâncias são quantos? 2 microfarad e 3 microfarad. Estão conectados em série, né? Após carregar os capacitores C1 e C2, suas cargas serão respectivamente. Ele quer saber, após carregar esses capacitores, suas cargas serão efetivamente. Tá, eu posso pensar assim, ó. Se eu pensar aqui, ponto A, passou por um capacitor, ponto B, e ponto B aqui, né, também esse capacitor, e aqui volta aqui, isso aqui. Então a DDP de AC é a DDP de AB mais a DDP de quem? De BAC. Quem é a DDP de AC? Né? De AC. AC é 100 volts. Quem é a DDP de AB? AB. DDP, vamos lá, capacitância é a carga dividido pela DDP. Se eu pensar assim, DDP, então é a carga dividido por quem? A carga dividido pela capacitância. Então, eu tenho a carga 1 dividido pela capacitância 1 mais a carga 2 dividido pela capacitância 2, certo? Já posso pensar em calcular isso, né? Já posso pensar em calcular isso, que eu posso fazer assim, ó. Vamos lá. 100 é igual carga 1 dividido pela capacitância 1, 2 microfarad, mais carga 2 dividido por 3 microfarad. Mínimo de comum, 100 é igual, vou pôr aqui 6 microfarad. 6 microfarad dividido por 2 é 3 vezes Q1, 3Q1. Mais 6 microfarad dividido por 3 é 2 vezes 2Q2. Então, eu já tenho aqui uma situação que eu posso até chegar e falar que 3Q1 mais 2Q2 é igual a 6 vezes 100 microfarad. 6 vezes 100 microfarad. Tudo bem? Então vamos lá. Mas para isso eu preciso definir aqui uma coisa. Eu preciso achar a nossa... eu poderia até pensar assim, achar a nossa... Vamos lá, né? Eu fui para um caminho, qual é? A 5? Ele quer a 5, né? Então vamos lá. Vamos achar o nosso capacitor equivalente. Opa, são duas. Em série, o capacitor equivalente, então, é o produto capacitor 1 vezes capacitor 2 pela soma. Capacitor 1 mais capacitor 2. Isso é fácil. Produto, quanto ao valor dos capacitores. O valor dos capacitores 1 é 2. 2 vezes 3 pela soma. 2 mais 3. Isso vai dar 6 dividido por 5. Isso vai dar 6 dividido por 5. Produto pela soma, né? Isso vai dar 1,2 microfarad.
microfarad. É o capacitor equivalente. Tá. Se eu sei que a DDP deles, ó, eu vou calcular. O capacitor equivalente é igual à carga total dividido por quanto? Pela DDP. Então a nossa carga total é 1,2 vezes a DDP, que é 100. Não é isso? 1,2 vezes a DDP, que é 100. Isso vai dar a carga total, vai ser igual a 1,2, né? Aqui é micro, né? Então vai ficar 1,2 vezes 10 a menos 6 vezes 100. Isso vai dar 120 micro, ou 120 vezes 10 a menos 6 coulombs, né? Então, detalhe, ficou, não precisa nem fazer essa primeira parte. Eu fiz essa primeira parte, não precisava fazer não, ó. Como estão em série, vão ter cargas iguais, né? Então, as cargas vão ser iguais, em série, cargas iguais. Então, só pode ser a letra C, 120 cada um. Não precisava fazer essa situação aqui, né? 120 cada um. Que daria, né, para saber? 120 cada uma. Em série, lembre que estando em série vão ter cargas o que, gente? Iguais, não precisava fazer essa primeira parte não, certo? Então mais uma questão aí, mais uma aula de véspera não, mais uma lista de questões resolvidas aí. Então galera, não deixe de marcar a gente aí, se inscrever no canal, viu? Se inscreva, valeu!